Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do Pode Vender. Nosso espaço é reservado para que você, empresário, possa vir aqui bater um papo descontraído, falar da sua empresa, do seu negócio, criar network e relacionamento. Eu sou o Ricardo Badic, fundador do Pode Vender, e eu quero te convidar, antes de começarmos a entrevista de hoje, a entrar no nosso canal. Entra lá, Pode Vender, canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal, ative as configurações, o sininho para que você possa receber as nossas notificações e acompanhe esse nosso movimento de gravações, de oportunidades para que empresários possam divulgar cada vez mais a sua empresa. É um ambiente de network, um ambiente descontraído, mas um ambiente também para que a gente possa gerar oportunidades, não é verdade? E hoje eu recebo aqui nos estúdios da Pode Vender meu amigo Kleber Alves, do grupo Educavix, Estágios, Empregos. Kleber, é um prazer te receber. Um tempão a gente não se falava, não se via. Até que enfim saiu o café. Estamos aqui tomando um café. Vamos brindar com café. Vamos brindar com café. Isso aí, ó. Vamos tomar um cafezinho. Ricardo, obrigado pelo convite. Fico muito honrado aí com ter sido chamado para o canal, né? Parabéns pelo canal. Legal. Tenho visto as entrevistas muito informativas. Aprendo sempre com os entrevistados que vêm aqui, então parabéns. Que bacana. Legal. Kleber, um ambiente é esse. É um ambiente para a gente falar sobre vendas, negócios, network. E eu acompanho muito a Educavix, vejo um posicionamento de mercado bacana da empresa, admiro o seu trabalho e é por isso que você está aqui, conversando hoje comigo. Então, vamos lá, vamos começar a bater um papo. Você que está aí nos assistindo, fique à vontade e vamos conversar. Kleber, fala um pouco para mim sobre a empresa Educavix, sobre como ela funciona hoje no mercado, o posicionamento dela. Legal. A Educavix ela começou como uma escola de educação à distância. Em 2013, nós tínhamos uma concessão de uma escola e os estudantes precisavam fazer estágio, certo? E também depois de se formar ou durante o curso também precisavam de conseguir um emprego. Então a gente acabou indo naturalmente para essa vertente de educação, estágio e emprego, que hoje é o pilar da Educavix, né? Legal. Então a gente tem essa pegada. A gente trabalha com educação, com o EAD. No estágio nós fornecemos o programa de estágio para as empresas, fazemos formalização do contrato, o recrutamento e a seleção em si. E para emprego nós fazemos o recrutamento e seleção e prestamos consultoria em subsistemas de RH. Então um plano de cargos e salários. A empresa às vezes não tem um organograma formal, a gente ajuda a empresa a formatar isso, né? Tem umas técnicas para que isso seja feito. E agora, por último, o nosso bebê, que é o nosso programa de trainee. Nós colocamos na rua tem cerca de 40 dias. Legal. E a gente também está ajudando as empresas a implantar esse programa de trainee, né? Trainee tem um foco em liderança, diferente do estágio, que é o início do processo, né? Sim. Então a Educavix é isso tudo. E um pouquinho mais também, a gente precisar, a gente dá suporte para os empresários em termos de, se você precisa de entender como é que está a sua estrutura funcional, a gente faz um diagnóstico, também a gente tem uma conversa estratégica pensando nas pessoas, e como é que isso se traduz, logicamente, em crescimento, organização de melhoria de processo, organização da empresa, vendas, que é a sua área. Então, a Educavix ela dá suporte para as empresas nessas questões. Legal. E eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Diga. Conta para mim um pouco da sua história. Quem é o Kleber? Como que o Kleber surgiu no mercado e como que ele chegou até aqui hoje à frente da Educavix? A história é longa, hein? Eu vou tentar fazer um corte na timeline da vida. Eu sempre fui empreendedor desde garoto. Então, minha primeira empresa foi aos 19 anos de idade. Tive o primeiro site de multimídia do Estado do Espírito Santo na época. Que legal. Antes ainda do Gazeta Online existia, a gente já tinha, e foi uma história muito interessante. Passei dos 19 até os 23, 24 anos empreendendo em diferentes frentes, mas aí, como um empreendedor mal preparado, a gente adquire dívidas. E aí eu tive que pagar essas dívidas, né? E aí fui trabalhar numa multinacional durante o tempo, né, necessário poder resolver essa questão financeira, só que aí bateu a paixão pelo corporativo, tem uma outra pegada, uma estrutura diferente, são outras vivências, e fiquei 10 anos nessa história. Só que a veia do empreendedor ela é muito forte. E em 2013, concomitante ao trabalho como
de carteira assinada, né, com um contrato de emprego, eu voltei para empreender. E aí nasceu a Educavix. Em 2019 fiz uma transição de carreira, saí da multinacional e aí mergulhei na empresa. Fizemos uma reestruturação, fizemos um reposicionamento de mercado e hoje é o que tem no mercado, né, Educavix, nessas 3 vertentes que eu te falei. Que bacana, então, legal. A minha vida profissional ela é bem mais voltada para o empreendedorismo do que no mercado de trabalho, né, como empregado. Então, legal, sucesso. Isso, eu tenho 44 anos, pai de 2 filhos, adoro uma praia, bom, gosto, né, de fazer isso que você está fazendo, um cafezinho para a gente poder trocar ideias, conversar e aprender. Então, o Kleber é um pouquinho disso tudo. Legal, bacana. Sucesso para você. Obrigado. Mundo do empreendedorismo, a gente sabe que... Eu sempre costumo dizer que o empresário é aquele que acorda desempregado todos os dias, né? É isso aí. Então, é isso mesmo. É criar desafios. E é gostoso quando a gente sonha algo e a gente consegue tirar esse sonho do pensamento, colocar no papel e alcançar aquilo ali, né? Uma meta alcançada, um sonho realizado... É gratificante, não é? Eu acho que tudo na vida você tem, para cada escolha, uma renúncia. Então, quando você decide empreender, tem uma série de desafios que precisam ser superados. Isso exige um certo nível de competência, algumas habilidades. Quando você decide empreender internamente, que é o intraempreendedorismo, não tem problema nenhum, é uma escolha, né? Ou seja, eu quero estar trabalhando numa empresa, entregar todo o meu capital intelectual para aquela empresa e ser remunerado, também é um outro caminho. Então, para cada escolha, uma renúncia. Depende do que você quer. É isso aí. Legal, bacana. Sucesso na sua trajetória, que a Educavix possa crescer mais e mais. Mas vamos lá. Vamos falar então sobre mercado de trabalho, da forma como vocês atuam. Hoje a gente tem grandes desafios, todo ano as pessoas se preparam, jovens aí crescendo, se preparando para o mercado de trabalho, os próprios empresários ou funcionários que muitas vezes precisam de uma nova oportunidade. Então eu queria saber o seguinte, hoje como que a gente se prepara? Hoje vamos pegar o jovem, como que o jovem hoje ele pode se preparar para um estágio ou para um primeiro emprego, né? Tem um menor aprendiz, não é isso? Isso. Como que hoje um jovem, quais são os pré-requisitos, o que ele precisa fazer para se preparar, para ter uma boa experiência já de início? O estágio ele é regulamentado no Brasil por uma lei federal que é a 11.788. Ela dá os parâmetros e diz o tom para essa relação entre os estudantes dentro das empresas e o que as empresas têm de vantagens e deveres nessa relação. Então, é um ambiente extremamente regulado. Quem dá o pano de fundo de fiscalização é o Ministério do Trabalho, né, o Ministério Público do Trabalho, através das fiscalizações que são feitas nas empresas. O estágio ele é um caminho extremamente bacana e leve para um estudante ingressar no mercado de trabalho. É o primeiro contato com a vida profissional, é quando ele sai daquele ambiente escolar e ele entra num ambiente profissional com diferentes pessoas, níveis profissionais diferentes. Então, o estágio ele é um caminho extremamente viável para você o estudante ingressar no mercado de trabalho. É claro que do lado das empresas, o processo de contratação ele exige alguns tipos de comportamentos, alguns tipos de parâmetros, e é justamente nesses parâmetros que mora o segredo de você conseguir uma colocação, um primeiro emprego. São dicas ou são estratégias que as pessoas podem se utilizar para conseguir se tornar visível. Porque o grande problema hoje no Brasil, com 12 ponto alguma coisa milhões de desempregados, é você se tornar visível. Como é que a empresa enxerga a pessoa que ele precisa, ou o estudante que ele está em busca? É aí que está o X da questão. Entendi. Entendeu? E hoje, estamos falando de estágios, né? Isso. E hoje um profissional, o desafio às vezes é muito, muito maior. Eu vejo que existe um desafio que às vezes eu até penso, o profissional que já está no mercado de trabalho e ele precisa se recolocar, e isso às vezes pode ser mais difícil quando ele já tem uma idade mais avançada. Sim.
Quais são as dicas que você pode dar, por exemplo, para alguém aí que está nos assistindo, que está passando por essa situação, né? Fiquei desempregado, sei lá, tenho mais de 40 anos, preciso me recolocar no mercado de trabalho. A pandemia, ela aumentou a quantidade de pessoas desempregadas, só que com o retorno do governo liberando as pessoas voltarem às suas atividades, as empresas a retornarem, o volume de pedidos de novos empregados aumentou também, numa proporção muito grande. Tanto que a gente terminou o ano 2021 com saldo positivo de contratações. Claro que quando tem demanda, tem concorrência. Então, o número de pessoas por vaga também cresceu enormemente. E aí você precisa de ser visto, né? No seu exemplo, no exemplo que você colocou aqui, um profissional que está em recolocação, ele, às vezes, se ele passou muito tempo dentro da empresa, uma repaginação completa das suas redes sociais, ele fazer um curso de atualização, ele fazer um curso também de comunicação, são ferramentas importantes para que ele consiga melhorar as chances de ser visto pelos recrutadores. Eu falo muito nas conversas que eu tenho com esses profissionais que estão em busca de recolocação, para ter cuidado com as redes sociais. As redes sociais hoje, elas são vistas pelos recrutadores, nós investigamos como é que é o tom da pessoa nas redes, que diz muito da personalidade dela. Sim. Então a gente sempre orienta para poder fazer o LinkedIn, por exemplo, é uma rede profissional. Então, colocar todas as informações corretas, uma foto bacana, uma coisa simples de produzir, né? Sim. Às vezes você com uma parede branca, você consegue produzir uma foto boa, tirar aquela foto na praia, né? Substituir a foto, acho que é um caminho interessante. De colocar todas as informações ali de forma coerente. Perfil profissional. As redes sociais, se você não quiser que ninguém veja, bloqueie elas. Agora, se deixar aberto, que você tenha uma coerência, tem uma linguagem bacana para quem está te vendo. Você está em recolocação, você está em avaliação, então a gente pede para que os profissionais eles lancem mão dessas ferramentas. Fazer uma repaginação nas redes sociais, fazer um curso de comunicação, uma atualização no seu campo de conhecimento, ampliar o seu network também é importante. Então, ligar para aquela lista de contatos e falar, eu estou em busca de recolocação, não tem problema nenhum. O brasileiro tem um péssimo hábito de achar que quando eu estou em recolocação e o Ricardo é meu amigo, se eu ligar para ele é pedindo emprego. Não. Você está querendo acessar a rede de network dele, a rede profissional, para poder buscar uma possível indicação. Então, use a sua rede de contatos a seu favor. Não tenha vergonha, não. Não, e é isso mesmo. Eu vejo porque eu tenho um LinkedIn, nem é tão atualizado, vou até dar uma olhada nisso, mas eu recebo toda hora lá. Seu perfil foi visualizado por tantas empresas. Tal. Às vezes até eu recebo e-mail assim, o seu perfil se encaixou na determinada vaga, quer participar, tal. Exatamente. Então, é interessante, né? Realmente como a gente... É a nossa vitrine, né? Hoje a rede social é a nossa vitrine. Então, por isso eu sempre falo isso também, né? Você quer ter um perfil pessoal, bacana, mas o seu profissional precisa ser profissional. Né? Saber separar. E tem mais uma questão nesse assunto da recolocação, que é o seguinte: no Brasil existem os softwares de recrutamento e seleção que a gente chama de ATS. É uma sigla em inglês lá que é Gerenciamento do Processo Seletivo. Grandes empresas utilizam esses softwares hoje. Então, às vezes nós utilizamos um, inclusive, eu vejo que os perfis são incompletos. E aí eu fico me perguntando o que faz com que aquela pessoa que está em busca de recolocação ela não complete as informações básicas que o sistema pede. Como quer ser achado, né? Pois é, como é que você quer ser achado se você está dentro de um portal de busca de vagas, né, que a gente chama de motor de vaga, com perfil incompleto, sem a sua informação da escolaridade, do seu histórico profissional. Você vê profissionais na casa de 40, 45 anos com 2 experiências profissionais nos últimos 5 anos. Eu falo, mas e o restante da vida? O que o cara fez? Então, uma outra dica é pegar esses motores de busca de vagas e atualizar todas as informações. E você atualiza do mais recente para o mais antigo. Do mais recente para o mais antigo, exato. Sempre. O currículo é do que você fez por último para
o restante da sua história, entendeu? Legal. Sempre nessa ordem. Porque na hora que o recrutador está olhando tanto o seu perfil do LinkedIn, olha suas redes sociais e te acha no motor de busca, num software, ele vai verificar as informações e comparar com o restante dos candidatos. Se você tiver com informação faltando, ele passa para o próximo. Não tem aquela história da mesa cheia de currículo, que já é algo do passado? Sim. Vou dar um exemplo do inglês, né? A vaga exige inglês. Aí ele está lá assim, com inglês, sem inglês, com inglês, sem inglês. É mais ou menos isso. Se você não colocou o inglês, você vai para a pilha de descarte. Entendi. Então, você precisa de colocar o máximo de informações possíveis, porque um detalhe no seu currículo pode fazer diferença total para você ser chamado para uma entrevista. É isso aí. Legal, vamos falar agora um pouco sobre o cenário. O cenário atual que a gente vive hoje, 2020 foi o ano que veio para mudar. Tudo, 2019, na verdade, foi o ano que veio mudar as relações de trabalho, o modo como se trabalha, muita gente em casa, no home office, mas muitas empresas já voltaram. O que eu quero entender é o seguinte, o cenário hoje, ele mudou no sentido das empresas estarem procurando profissionais mais habilitados, com mais experiência. Essa pandemia ela veio mudar alguma coisa de pré-requisitos ou continua a mesma coisa? O mercado está mais exigente, menos exigente? Como que está hoje? Olha, o sentimento que eu tenho é que mudou muita coisa. Primeiro, a exigência do home office fez com que a gente tivesse que se adaptar. Não só quem faz gestão, quem tem empresa, ou quem está como um colaborador, como um empregado, todo mundo teve que se adaptar. Então, eu tive que, na minha casa, construir um espaço, acredito que você também teve que construir um espaço, porque a casa é um dormitório, é um local de lazer, ela não era um local de trabalho. Então, nós tivemos que adaptar a internet, o computador, a mesa, a cadeira não era adequada, tivemos que fazer essa série de modificações. Então, a adaptabilidade foi já um requisito ali naquele momento. Beleza. Passou, as empresas foram se adaptando, os espaços foram entregues, daqui a pouco as empresas começaram a voltar e elas já voltaram adaptando os espaços para um modelo híbrido, para uma pegada mais clean, menos compartimentalizada, né, uma coisa mais aberta, para poder fluir a criatividade. A tônica hoje é a criatividade nas empresas. Então, a flexibilidade e a adaptabilidade foi exigido naquele momento. Agora, eu sinto que as empresas, pelo menos a experiência que eu tenho nesses últimos meses, aí, centenas de cargos que a gente fez, as empresas estão pedindo pessoas com senso de dono, pessoas que peguem realmente aquele propósito da empresa, elas comprem aquele propósito e realmente façam acontecer. Pessoas que só querem emprego, a gente detecta. Sabe, é diferente com uma pessoa quando tem senso de dono, em que ela fala assim, você está me dando uma chance? Pode deixar que eu vou agarrar com unhas e dentes e vou fazer essa posição que eu estou aqui muito melhor do que eu tenho hoje. Isso é o senso de dono, é comprometimento, tá direcionado para o propósito da empresa, entregar qualidade, fazer a coisa, a gente chama de over-delivery, né? Fazer mais do que você foi contratado para poder fazer. É muito isso que as empresas estão buscando hoje. O senso de dono está sendo algo extremamente diferenciado. Isso é muito interessante, porque eu, nos meus treinamentos de vendas, quando eu estou lá com as equipes, eu falo isso. Imagina que tem um funcionário que ele trabalha ali com a cabeça de que eu trabalho para alguém. E tem aquele funcionário, ou seja, não tem, mas que ele deveria ser o funcionário que pensasse com a cabeça de dono. Se todo funcionário, se toda equipe, por mais que você trabalhe numa empresa, trabalhe para alguém, mas você virar a chave e pensar que eu sou o dono do meu tempo, eu sou o dono da minha dedicação, eu preciso encarar essa jornada de trabalho como se eu fosse o dono disso aqui, a sua produtividade ia ser melhor, você ia bater metas, você ia produzir. E outra, os vendedores que trabalham por comissão, eu sempre faço essa pergunta, você pode ganhar 5, quando você quer ganhar 5, 6, 7, você pode ganhar 5, 6, 7 mil? Posso, só depende de você, você trabalha por comissão.
Mas quando você pensa pelo lado de que eu trabalho para fulano, você não se dedica o quanto deveria, porque é ele que vai ganhar. Se você entra em qualquer empresa, em qualquer lugar que você esteja, pensando com cabeça de dono, não, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor e eu posso ganhar o quanto eu quiser aqui dentro, cara, a gente teria atendimentos e equipes de vendas fantásticas. Eu vou fazer uma analogia bem simples, né? que eu gosto muito. Para poder você montar uma empresa, você vai pegar um dinheiro, investir ali para poder você ter um retorno sobre aquele capital, um salário. Né? Uma pessoa que entra numa empresa, numa posição, ela também está negociando o seu tempo, suas habilidades, seu conhecimento em troca de um retorno financeiro. Sim. Ambos os casos você tem que dar muito mais do que a gente contrata, do que a gente combinou, para conseguir você ter um retorno interessante. Se você ajudar a empresa a crescer, você cresce também. Sim. Se você fizer um bom trabalho aqui, você é remunerado do seu capital. Sim. Então, o intraempreendedorismo ou o empreendedorismo, nos dois é necessário o senso de dono. Sim. É necessário de você olhar e falar o seguinte, para onde que eu quero ir? Como é que eu quero estar no próximo ano? Qual é a função que eu quero assumir? Eu converso muito com pessoas, né, do mentoria para pessoas que estão empregadas. E a pessoa fala assim, poxa, Kleber, eu estou sem propósito, estou aqui já há 10, 15 anos, eu não sei o que fazer. E o que eu consigo fazer com a pessoa? Eu consigo fazer uma revisão do que ela fez até hoje, empoderar ela de falar o seguinte, cara, você conseguiu muita coisa, olha de onde você veio, onde você está hoje. Agora, a questão é para onde você quer ir daqui para frente. E às vezes uma pessoa estranha ao meio social dele, que não seja o chefe, que não seja o gerente, ou colega, esposa, enfim, né, um familiar, falar isso e dar uma outra visão, mexe tudo, muda tudo. E essa pessoa consegue olhar novos horizontes. Então, tanto de um lado quanto de outro, o senso de dono é necessário. Extremamente necessário. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Bacana, legal. Muito bom conversar com você, Kleber. Vamos continuar ainda batendo nosso papo aqui. Mas se você já quiser deixar alguma dica aí de mercado para o pessoal que está nos assistindo, se você quiser falar alguma coisa, já deixar seus contatos, como que o pessoal te acha, seu site, seu Instagram, seu telefone. Como bons vendedores, a gente tem que vender a gente, né? Vender a empresa. Mas antes de vender a empresa, eu vou deixar um recado tanto para o empresário quanto para a pessoa que está em busca de colocação. Estudante, tome cuidado com suas redes sociais. Faça uma revisão para ver como é que está. Chama alguém mais experiente para poder dar um olhar para saber se está legal. Profissional também, olhe suas redes sociais, coloque todas as informações ali, deixe ela mais completa possível, vá nos sites de busca e complete eles com todas as informações necessárias, porque um detalhe pode fazer a diferença. E para as empresas, o recado que eu deixo é o seguinte, use empresas especializadas de recrutamento e seleção. Eu defendo o meu mercado, Ricardo, com unhas e dentes, sabe por quê? Porque eu entendo que o Brasil, se você tivesse, quanto mais empresas de recrutamento e seleção especializadas a gente tiver no Brasil, apoiando as micro e pequenas empresas, mais profissional vai ser o ambiente como um todo, porque você vai conseguir a pessoa que a empresa precisa para poder chegar ao próximo nível. Então, empresas, se você é bom em fazer manutenção do ar-condicionado, em vender carro, ou cortar carne, continue fazendo isso e deixe uma empresa especializada em recrutamento e seleção fazer o papel de encontrar os funcionários ou estagiários. Assim como é a FRV. Se eu preciso de suporte nas vendas, beleza, eu sou um vendedor, mas meu negócio é o processo de recrutamento e seleção. Então eu preciso de conversar com o Ricardo para entender, Ricardo, qual o caminho que eu devo tomar para conseguir vender mais, ampliar a minha equipe, capacitá-la mais. Então, o recado que eu deixo para as empresas é esse. Use empresas especializadas em recrutamento e seleção. De preferência a gente. Legal. Nosso site é o grupoeducavix.com.br. Lá você encontra todas as formas para nos contactar. Meu LinkedIn é /Kleber Alves com K. Você pode ir lá me conectar, mandar mensagem que eu sempre respondo a 100% das mensagens. Eu acho que é uma questão de respeito
com os candidatos principalmente, que chegam lá e pedem orientação. Kleber, como é que está o processo seletivo? Como é que eu estou no processo? Eu sempre respondo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, 100%. Beleza? Show de bola. Legal. Então, anote aí, você que tem dúvidas, quer oportunidade de mercado, pode cadastrar. Às vezes a gente recebe currículos, né, no grupo. Sim. Alguém, você tem um amigo aqui que está desempregado, está precisando de trabalho. Se você souber, como que a pessoa faz? Entra no site, cadastra. Isso, tem o site, né, o grupoeducavix.com.br. Lá tem vagas. E aí você vai ter acesso a todas as vagas e aí pode se cadastrar. Eu gosto muito a pessoa, quando está procurando emprego, ela está num momento fragilizado. Ela pode estar passando por um problema financeiro, uma angústia, uma pré-depressão, quem sabe, em alguns casos. Então, eu acho que receber essas pessoas dá um trabalho, sim, não vou mentir que dá um trabalho, mas receber essas pessoas e acolhê-las eu considero extremamente importante. Vindo para cá, eu recebi uma mensagem de um amigo, um empresário, em que o sobrinho de alguém que ele conhece está vindo de São Mateus, que é uma cidade aqui do Espírito Santo, no norte, e ele está precisando de um suporte. Eu falei, pede para que o rapaz entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, me mande o currículo, eu vou avaliar o currículo dele e vou dar um mínimo de direcionamento para que ele consiga se estabelecer aqui na região. Então, ok, faz parte do meu negócio também ajudar as pessoas, entendeu? Eu entendo que seja, claro, que é a minha devolução porque eu recebo, entendeu? Bacana, legal. E hoje, Kleber, para 2022, tem alguma área profissional que esteja em evidência, onde vai se gerar mais oportunidades ou se já está gerando? Pandemia exigiu a digitalização das empresas. Então, as empresas que sobreviveram à pandemia, elas tiveram que migrar para o digital. Ou por ferramentas de videoconferência, ou reestruturando o site, ou atualizando as redes sociais, ou colocando também patrocínio nas redes, né, o chamado Ads. Então, as profissões ligadas à tecnologia, elas tiveram um aumento de demanda muito grande. Os profissionais hoje de TI são um dos profissionais mais bem remunerados que existe em todas as categorias né, no leque de profissões do Brasil. Mas tem outras também que estão em alta. Profissões ligadas à administração sempre estiveram em alta e vão continuar. Redes sociais, quem entende de redes sociais hoje não fica desempregado, estudante ou profissional formado. Então, se você puder fazer uma atualização com algum curso de rede social, é importante. Vendas, um pedido todo dia de empresa precisando de vendedor. Todos os dias a gente tem lá uma empresa que precisa de um consultor, de um representante, de um telemarketing para poder vender. Saúde também é outra profissão que tem demandado bastante e pelo nosso DNA, o DNA do Espírito Santo ser um DNA muito logístico, as profissões ligadas à logística têm surgido também com bastante frequência. Então, tecnologia, as profissões ligadas à administração, redes sociais, logística, saúde e vendas. São as 6 profissões que eu elenco aqui, que são as de 2022. Legal. Você que está assistindo a gente, anota aí. Se você se encaixa nesses perfis, procure a Educavix que ela vai poder te ajudar. Kleber, para a gente finalizar, quais são Já acabou? Não, mas a gente precisa, né, começar indo para o final. Isso aí. Quais são os desafios hoje da Educavix aí para 2022? Vem com novidades no mercado? Vem, a gente já iniciou com o programa de trainee, mas eu acho que o principal desafio nosso nós tivemos um processo de amadurecimento muito forte como empresa em 2020 e 2021. Primeiro que a gente fazia processos seletivos presenciais, migramos para o digital, começamos a trabalhar em outros estados que a gente não tinha possibilidade nenhuma disso acontecer, e a gente começou a trabalhar em outros estados. Agora a gente gostou desse negócio de trabalhar para o Brasil todo. Então o desafio da Educavix para 2022 é a gente consolidar a presença nos 27 estados da federação. Legal, hein? É um baita de um desafio, mas a gente vocês estão buscando essa estratégia de mercado aí. Exatamente. A gente quer pulverizar a nossa atuação fora do mercado local, visando o mercado nacional. Legal. E as expectativas aí de melhoria econômica para o país, como é que você tem visto isso?
Ricardo, eu sou um eterno otimista para tudo na vida. Então, por mais que o cenário político, o cenário econômico, agora está explodindo um conflito lá com a Ucrânia, a Rússia, isso tudo, ele tem a pandemia, isso tudo é muito desafiador, mas eu acho que a civilização, ao longo do tempo, ela sempre viveu os seus desafios do período em que ela está. Nós temos os nossos desafios agora nós vamos parar. Então, eu sou um eterno otimista de que o Brasil vai conseguir segurar a inflação, de que a gente vai conseguir colocar os projetos mais estruturantes para acontecer. O Espírito Santo vai receber 45 bilhões em investimento nos próximos 4 anos, muito focalizado na Grande Vitória, mas tem Linhares se desenvolvendo agora como um grande polo. Então, assim, tem o Sul também, com os portos. Eu sou um grande otimista de que a gente vai ter muito recrutamento e seleção para poder fazer nos próximos anos aí. Com certeza. É o que a gente espera, né? A gente espera que o país se desenvolva, que as pessoas consigam aí se reposicionar também no mercado de trabalho. Sei que a maioria, né, se não ficou desempregado, mas teve um baque ou alguém próximo que ficou. Realmente ainda estamos num momento que eu falo de ajuda mútua. A gente precisa ainda colaborar, ajudar. E quem está de pé, né, como você falou, quem conseguiu sobreviver, as empresas, é gerar oportunidade mesmo, sabe? É gerar oportunidade, é criar oportunidade, é olhar ao seu redor e ver quem você pode ajudar, o que você pode fazer pelas pessoas. Isso também é algo que está muito dentro de mim, é um conceito da minha empresa. Eu tenho inclusive um projeto bacana. Eu nunca falei, o mercado não sabe disso, mas vai ficar... Não é novidade não, é algo que eu já faço. O mercado não sabe disso, mas vai saber agora. Mas é uma política minha que a cada 10 contratos meus fechados, eu crio uma oportunidade gratuita de um contrato fechado com uma empresa que não tem condições. Então, legal. Se eu fecho 10 contratos com empresas no mercado, eu vou até uma empresa menor, de pequeno porte, de repente numa periferia, num bairro, e eu ofereço para ela ali 3, 6 meses de consultoria gratuita para ela. Olha, que bacana. É algo que eu faço, e eu faço também com a escola de vendas. Dentro da escola de vendas, a cada 10 matrículas que eu vendo, eu libero uma matrícula para os jovens que estão, de repente, desempregados ou querendo aprender sobre vendas ou querendo se reposicionar. Então, uma maneira que eu encontrei de poder ajudar, poder dar oportunidade, sabe? Então, publicamente aqui, ao vivo e a cores, eu vou entrar nessa sua onda, e na hora que você tiver para poder fazer isso daí, eu entro com recrutamento e seleção gratuito. Então. Bacana. Aí legal. A gente ajuda, de alguma forma, as empresas também a encontrar profissionais bons, porque às vezes o custo é impeditivo, né, de fazer isso. Então, conte com a Grupo Educavix. Eu me posicionei ao longo do mercado. A gente sempre pensa grande, assim, eu quero Coca-Cola, eu quero tal. E quando eu entrei no mercado, eu vi que eu ia brigar com os grandes. Falei, cara, eu não vou conseguir brigar com os grandes. Ainda não, daqui a pouco sim. E aí eu me posicionei e fui muito feliz com o meu posicionamento de atender o pequeno e o médio. A lojinha de bairro, a loja de um polo de moda, periferia. Então hoje eu me posiciono assim. Por quê? Eu busco esses empreendedores porque esse empreendedor ninguém quer ir lá atender. É um ticket médio baixo, né? Então você vai precisar de um volume maior de empresas para você ter o faturamento que você desejava. A relação é difícil? É mais difícil, porém assim, sei lá, uma ideia que você traz... Muda tudo. Já muda tudo. E o cara fica grato a você e ele não quer que você vá embora. A Coca-Cola, no meu ponto de vista, deixa ela ser atendida por outras Coca-Colas. Sim. Você tem o maior mercado de contratação no país hoje, que é responsável por 70% das vagas, são as micro e pequenas empresas. As indústrias no Brasil só contratam cerca de 14% a 17% da mão de obra. Então, é a doceria, é o estúdio de fotografia, é a sapataria, é a cafeteria, é o mercadinho de bairro. Esses são as empresas que contratam. Só que elas, por estar iniciando ou ter uma
um faturamento baixo, às vezes ela não consegue acessar a FRV, a Educavix. Então, esse trabalho que você faz aí é extremamente interessante. Né? Não, então, aí é mesmo. E eu tenho um projeto que ainda está engavetado, mas que eu já formei ele. Eu queria abrir a escola de vendas, que fosse ela de forma temporária, dentro de uma região próxima, para Terra Vermelha, que a gente tem por aqui, algo que fosse não gratuito, mas que fosse assim um custo muito baixo, porque a pessoa valoriza, talvez, né? Porque a pessoa valoriza, tá? Para que a gente pudesse trazer conhecimento e capacitação para aquela região. Porque você imagina, se eu pego uma região ali, como a gente falou, de Terra Vermelha, e eu levo a escola de vendas durante 3, 4 meses, eu ensino com conceitos não só de vendas, mas de mercado, de profissão. E aí aquela pessoa, ela imagina, ela vai poder ir para o mercado muito mais preparada. É o que você falou, às vezes uma informação muda tudo, entendeu? Muda completamente a história de uma pessoa ou de uma empresa. Eu tenho um amigo que tem um projeto, ele é um empresário do ramo educacional, ele tem um projeto muito interessante de já entregar competências empreendedoras para crianças do ensino fundamental, ou seja, de 6, 7, 8 anos de idade. Isso aí. E aí ele falou, Kleber, o propósito desse trabalho que nós fazemos, e a escola daqui da Vitória, né, da Serra, é justamente para a gente poder formar a próxima geração de pessoas que vão empregar, mas de maneira correta. É isso aí. Entendeu? É para poder diminuir o gap do Sebrae. É isso aí. Porque ele recebe uma quantidade de empresas que estão falindo muito grande. Então, ele falou, se a gente conseguir colocar essas competências, desenvolver essas competências logo cedo, a gente diminui esse problema no Brasil. Então é uma missão interessante. E é isso aí. E é legal esse tema que você estava falando. Esses dias, acho que foi ontem, eu estava lendo um artigo da diferença da nossa mente, das pessoas novas, as crianças, a gente está falando de criança, como que uma criança ela começa a pensar para ser um CLT e como que uma criança começa a pensar para ser empreendedora. É completamente diferente. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, eu preciso mudar muita coisa dentro de casa. Nossos filhos, né? Não, e sabe uma coisa que a gente faz? E lá estava dizendo assim, se você é um pai que, por exemplo, você, quando chama o seu filho para almoçar e fala assim, almoça, e se você almoçar tudo, você vai ganhar um brinde, você vai ganhar um chocolate, você está formando uma mente CLT. Olha só. É a criança que trabalha, é o funcionário que trabalha em troca de alguma coisa, em recompensa de alguma coisa. Se não tiver meta, se não tiver premiação, se não tiver bonificação, eu não vou fazer nada. Isso aí. O empreendedor tem isso? Não, você ganha meta. Quem paga seu salário? Exatamente. É você mesmo. Olha só, uma coisa que a gente faz... E ao invés de fazer isso, você conscientiza o filho da importância de se alimentar bem. Isso aí. Qual é o bem de fazer aquilo? Aí o artigo dizia assim, se você quer mudar a mentalidade do seu filho, não fala com ele que ele tem que... ele vai fazer algo para ganhar alguma coisa, para ter um benefício. Ensina ele, por exemplo, a ler um livro. Leia um livro e a partir da leitura desse livro, você vai começar a pensar como conquistar aquilo, como fazer aquilo. Então você ensina um caminho para ele pensar, conquistar. Cara, e é isso aí. Muda tudo. É isso aí, muda tudo. E tem que mente ser logo, CLT e mente empreendedora. E tem que ser logo cedo. Tem que ser logo cedo. É isso aí, tá na raiz. Mudar uma cabeça minha aos 40 anos de idade é possível? Claro que é possível, mas Sim. é muito difícil. É verdade. Eu tive que romper com muitos padrões estabelecidos, muita modelagem. Meus pais vêm desse modelo, meu pai e minha mãe finalizaram a carreira deles muito bem, graças a Deus, mas eles ficaram 35 anos trabalhando como empregados. Nada de errado, foi o que eu te falei, foram escolhas que foram feitas, né? Mas para você conseguir quebrar essa modelagem é muito difícil. E aí isso leva tempo. Se for feito lá na base, você já começa logo cedo a desenvolver essas competências. É verdade. E não tentar quebrar a modelagem depois, que é mais difícil. É verdade. Legal, Kleber. Bacana. Estamos chegando aí no final da nossa entrevista, nosso bate-papo, muito rico realmente, muitas informações. Deixar a gente fica aqui, né? Rafael já chegou aí para a próxima entrevista. Então, muito bacana esse espaço, né, que a gente está abrindo para que você, empresário, possa vir, possa falar, possa levar conteúdo. O nosso objetivo aqui no canal do Pode Vender é levar conteúdo para quem precisa. Talvez você está assistindo, você está desempregado, você está buscando um reposicionamento, não sabe como. Kleber da Educavix está aqui e ele realmente pode te ajudar. Kleber, vou te dar agora 30 segundos para você poder vender a sua empresa. Olhando para cá.
Bem, EducaVix, hoje ela entrega processos para as empresas com uma estruturação melhor. A gente faz um desenho correto da vaga para poder reduzir o custo do turnover, que é o grande problema é esse. Você contrata, tem um esforço, daqui a pouco você tem que demitir. E aí a gente faz o processo todo bem desenhado para que isso não ocorra. É o grande diferencial da nossa empresa. Sim. Então eu não quero vender para você, eu quero te entregar uma pessoa que vai fazer você vender mais. Você estruturar seus processos. Esse é o grande diferencial da EducaVix. Aí Legal. a gente atende o Brasil todo, que a empresa precisa. Quer repetir seus contatos? Por favor, vamos lá. grupoeducavix.com.br, meu LinkedIn Kleber Alves, tá fácil de encontrar, uma figurinha lá. Colocaram uma figura, né? Pegaram minha foto, transformaram na figura, então tá fácil de encontrar. E aí lá tem todos os meus contatos. Legal. Tá bom? Deixar um recadinho final para as pessoas que estão nos assistindo. Ninguém vai fazer nada por você. É você que vai ter que fazer aquilo que você quer, aquilo que vai ter que começar o processo, é você que tem que começar. Então, emprego hoje está muito ligado à iniciativa, a de você ir lá e buscar, entregar realmente o máximo de currículos possível, de revisar suas redes sociais, de ficar 1 hora sentado no computador, lá naquele site onde tem o seu currículo, completando todos os dados, porque ninguém vai fazer isso por você. Tá? Então, essa é a mensagem final. Show de bola. Pessoal, e antes de terminar, eu queria mostrar um produto aqui nosso, uma agenda da FRV. Olha só, uma agenda, um bloquinho de anotações de atividades que você pode ter, lista de tarefas com metas, com planejamento, tem um planner bem legal. Tá aqui, ó, vou mostrar, mostra aqui nessa câmera, ó, agenda, bloco, legal, está vendo? E eu queria dar uma força para o meu amigo Alessandro Caffarello, que foi quem fechou uma parceria aí com a FRV Brasil, fez esse material, um material de contribuição, e a gente está aqui para poder dar uma força para ele. Então, se você quiser ter esse material de altíssima qualidade dentro da sua empresa, procure aí nas redes sociais Alessandro Caffarello, porque ele vai poder te atender com os melhores brindes personalizados que a sua empresa pode ter. Beleza? Kleber, grande abraço, meu amigo. Vamos por baixo aqui do microfone para não derrubar o café, não derrubar a água. Obrigado, Ricardo. Muito bacana te receber. Muito obrigado por você ter vindo aí a gente conversar e com certeza vejo muitas parcerias aí entre a gente em 2022. Isso aí. Legal? Tamo junto. Grande abraço. Valeu.